todos sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje, de número 27, objeto de conhecimento é interação entre os sistemas locomotor e nervoso. Detalhamento do objeto é sistema nervoso, função e órgãos, sistema nervoso central e periférico, potencial de ação nos neurônios, sistema nervoso e interação com os órgãos dos sentidos e envelhecimento e plasticidade dos neurônios. Ok, vamos começar a nossa aula? Diante dessa cela, desse cenário aqui, o nosso palco, nós estamos aqui representando um personagem muito importante que vai fazer parte do nosso assunto de hoje. Sim, ele é o neurônio, e não tem só um, né? Nós temos aqui um pequeno detalhe mostrando as conexões, ou seja, as sinapses que estão acontecendo entre neurônios. O que lembra essa imagem aqui? Sim, uma descarga elétrica. Isso mesmo, né? As sinapses químicas, elas soltam uma descarga elétrica para fazer uma sinalização de mensagem entre uma célula e outra. É assim que ocorre a comunicação das células do sistema nervoso. E esse é o nosso assunto de hoje. O sistema nervoso é a rede complexa de células que nos permite sentir, pensar e agir. Ele é composto por milhões de neurônios, né, as unidades básicas da comunicação neural e suas células de suporte, chamadas de glia. Então, nós temos esses dois componentes importantes, que juntos, esses componentes trabalham em harmonia para coletar informações do ambiente, processá-las e gerar respostas adequadas. Então, esse é o nosso sistema nervoso. Mas, para a gente entender um pouquinho dele, a gente vai ter uma noção de anatomia, né, a começar a falar um pouquinho sobre a estrutura básica, né, a unidade básica, a unidade funcional, que é a célula do sistema nervoso. Então, nesse momento aí que nós vamos falar sobre os neurônios, que são as células do sistema nervoso, e a plasticidade, eu chamo a atenção de vocês para a gente entender um pouquinho do que é o neurônio, né? O neurônio é essa estrutura peculiar, diferente dos demais sistemas que a gente está acostumado a ver com células, ligeiramente arredondadas. Você pode ver aí o aspecto dele estrelado, tem uma cauda, né? Os neurônios, eles são as células especializadas que transmitem informações na forma de impulsos elétricos, isso mesmo, e impulsos químicos. Eles possuem três partes principais, e são elas que nós vamos conhecer agora, detalhando mais essa imagem, né? E para a gente entender melhor sobre o aspecto desse neurônio, nós vamos compreender as partes dele, a começar pelo corpo celular. Isso mesmo, corpo celular, que é o centro de controle do neurônio, por onde reside o núcleo e a maioria das organelas. O núcleo representado aqui, né? E o corpo celular é esse formato todo estrelado, exceto a cauda, tá? E para falar um pouquinho mais sobre o corpo celular, nós temos os dendritos, né? Que são essas pequenas ramificações que partem do corpo celular. São os prolongamentos que recebem informações dos outros neurônios. Sim, é através dessas ramificações aqui que vai haver a comunicação com as demais células que fazem parte do sistema nervoso. E temos o que nós chamamos de axônio. O axônio, vou apontar aqui para vocês, né? É toda essa estrutura aqui, né? Composta aqui pelas células de Schwann, que são essas estruturas com formato cilíndrico que vocês estão vendo aí na telinha. A conexão entre essas duas células de Schwann, que não é uma célula funcional, tá? É uma parte do neurônio. A conexão é chamada de nódulos de Ranvier, tá? E nós temos a cauda, contendo aí as terminações do axônio. O corpo em si, onde as células de Schwann estão presentes, é chamado de
mielina, tá bom? Então, essa é a composição anatômica, né, a composição visual aí da nossa célula, finalizando aí com o axônio. Então, que vocês entendam aí que nós estamos diante da célula que é a unidade funcional do sistema nervoso, e a partir daí a gente começa a entender um pouquinho sobre a fisiologia, né, o funcionamento do sistema nervoso em si, falando um pouquinho sobre essas comunicações entre os neurônios, né? Uma das características mais notáveis dos neurônios é a sua capacidade de plasticidade. O que é isso, né? Isso significa que eles podem mudar e se adaptar em resposta à experiência. Essa plasticidade é essencial para o aprendizado e a memória, pois permite que os neurônios formem novas conexões e fortaleçam as existentes. Em outras palavras, quando nós temos um desafio que acontece assim por força maior, por força externa, como, por exemplo, se bater ou quebrar o braço ou quebrar a perna, quando alguém tem uma experiência como essa, que mobiliza um dos membros, né, você vai tentar se adaptar nos próximos dias de recuperação a utilizar o outro membro com mais frequência, né? Inclusive em atividades que você não estava acostumada a utilizar esse outro membro que está livre. Então, o que vai acontecer? Os neurônios vão fazer novas comunicações, novas conexões para aprender as habilidades para se utilizar só um dos membros, já que o outro está mobilizado. Então, isso é um exemplo prático de plasticidade. E sobre as sinapses, para que vocês entendam que são essas conexões, né, entre uma célula e outra, né, nós temos aí as pontes de comunicação para explicar esse processo. Então, as sinapses, elas são as junções entre os neurônios, onde a comunicação neural ocorre. Qual é a fisiologia dessa comunicação? Quando o impulso elétrico chega ao final de um axônio, né, aquela terminação lá que é a cauda do neurônio, ele libera neurotransmissores, tá? Que são pequenas moléculas químicas que se ligam aos receptores dos dendritos, que vão ser outras moléculas presentes na ramificação do outro neurônio, né? E essa ligação gera um novo impulso elétrico no neurônio receptor. É como se estivesse passando uma carga elétrica da cabeça de um neurônio para a ponta do outro e assim por diante, permitindo que o sinal seja transmitido. A força das sinapses pode mudar com o tempo. Um fenômeno conhecido como plasticidade sináptica. Isso acontece aí quando a gente sofre aquela variação externa, quando a gente precisa se adaptar, por exemplo, a algum fenômeno que está além daquilo que nós chamamos de rotina, né, dentro dos movimentos. Essa mudança na força sináptica, ela é a base da aprendizagem e da memória, pois permite que os neurônios armazenem informações e as recuperem posteriormente. E para que a gente entenda melhor sobre essa plasticidade, esse movimento, e vocês vão ver que tem muito a ver com a nossa rotina, nós vamos ver um VT mostrando a rotina de um dia de atividades de uma criança. A infância é uma época de descobertas, onde cada dia traz novas aventuras e aprendizados. As crianças exploram o mundo com curiosidade e entusiasmo, seus sentidos aguçados para cada som, cor e textura. Mas, além da alegria e da brincadeira, existe um sistema complexo trabalhando incansavelmente para protegê-las: o sistema nervoso. Imagine uma criança correndo pelo parque, seus pés tocando o chão macio. Os receptores sensoriais em seus pés enviam informações para a medula espinhal, que, por sua vez, transmite um sinal rápido para os músculos das pernas, permitindo que ela continue a correr sem tropeçar. Esse processo instantâneo e involuntário é chamado de arco reflexo. Agora imagine a mesma criança chutando uma bola com toda a sua força. Os receptores sensoriais em seus olhos e músculos enviam informações para a medula espinhal,
que coordena o movimento preciso do pé para acertar a bola. Essa ação complexa, realizada em um piscar de olhos, é outro exemplo da incrível capacidade dos reflexos de proteger as crianças. Os reflexos não se limitam apenas ao movimento. Imagine uma criança brincando com amigos, rindo e conversando. Os sons da conversa chegam aos seus ouvidos, os receptores sensoriais transmitem a informação para a medula espinhal, que, por sua vez, envia sinais para o cérebro, permitindo que ela compreenda o que seus amigos estão dizendo. Essa capacidade de comunicação e interação social também é um reflexo fundamental para o desenvolvimento humano. A infância é uma época de exploração sensorial. As crianças tocam, cheiram, experimentam e absorvem tudo ao seu redor. Cada sensação é um novo aprendizado, um novo estímulo para o desenvolvimento do sistema nervoso. Através dos sentidos, as crianças constroem uma rica representação do mundo ao seu redor, aprendendo a identificar objetos, texturas, sabores e aromas. Os reflexos, juntamente com os sentidos aguçados das crianças, garantem sua segurança e permitem que elas explorem o mundo com alegria e confiança. Através dessa jornada sensorial e reflexa, as crianças constroem a base para seu desenvolvimento físico, emocional e social, preparando-se para os desafios e oportunidades da vida adulta. A noite cai e as crianças se despedem umas das outras, cansadas, mas felizes com as aventuras do dia. Seus corpos relaxam, seus sentidos se acalmam e seus reflexos continuam trabalhando, protegendo-os durante o sono. O sistema nervoso, incansável e vigilante, garante que as crianças tenham um sono reparador e rejuvenescedor, preparando-as para um novo dia de descobertas e aprendizados. A jornada pelos reflexos e sentidos da infância é um lembrete da incrível capacidade do corpo humano de se adaptar, aprender e proteger. Através dessa jornada, as crianças constroem a base para o seu desenvolvimento, preparando-se para uma vida plena e significativa. Olha só que interessante, né? Uma rotina, um dia inteiro e milhões de informações sendo passadas de um neurônio para outro para tornar possível a comunicação, os movimentos e até no momento que a gente descansa, né, os neurônios não param de se comunicar, fazendo com que ocorram reparos, né, durante o sono a gente passa por um processo de reparos e ainda de aprendizagem, né, no processo de memorização, de retenção de tudo aquilo que você aprendeu durante o dia. Olha só que interessante. E atenção, né? Os órgãos que nós ouvimos aí, nós vimos no nosso vídeo, os órgãos dos sentidos, eles são responsáveis por coletar informações do ambiente externo e também interno. Então, esses órgãos vão incluir aí, fazendo uma recapitulação dos órgãos dos sentidos, né? Essa estrutura que você está vendo aqui está representando muito bem os órgãos dos sentidos. Nós temos os olhos, os ouvidos, a pele, o nariz e a língua. Esses são os órgãos sensoriais, né? A começar aí pelos olhos, né? Os olhos, eles detectam a luz e permitem nos ver. Olha só que interessante a anatomia dos olhos. Os ouvidos, por sinal, né, detectam ondas sonoras e permitem nos ouvir, né? Aqui em detalhe, que é um outro órgão sensorial. O nariz, ele detecta os cheiros e permite cheirar. E a língua, né, que é o outro órgão sensorial, detecta sabores e permite-nos saborear. Enquanto que a pele, ela detecta o toque, a pressão, a temperatura e também a dor. Isso aí é só para a gente ilustrar rapidamente os órgãos sensoriais. Vocês viram aí a imagem anatômica do olho,
né? Mas os demais, a imagem só externa da anatomia humana, né? Mostrando aí os órgãos sensoriais que estão intimamente ligados com os nervos, né? Do sistema nervoso. Então, as informações coletadas pelos órgãos dos sentidos são, então, transmitidas ao sistema nervoso central por meio de neurônios sensoriais. Tá? Esse nome, neurônio sensorial, está relacionado com os neurônios que fazem uma ligação diretamente com os órgãos dos sentidos. Tá? Então, por falar em neurônios e órgãos do sentido, nós temos uma explicação anatômica para dividir partes do sistema nervoso, a começar aí pelo sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central, ele é o centro de controle. Sim, o sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula espinhal ou espinal. O cérebro é a parte do sistema nervoso central responsável por funções complexas como o pensamento, a memória, a emoção e linguagem. A medula espinal é responsável por transmitir informações entre o cérebro e o resto do corpo. E para a gente entender um pouquinho, né, o que é esse sistema nervoso central, eu trago para vocês aí uma representação, né, do sistema. Esse é o sistema nervoso completo, tá? E para a gente visualizar melhor aqui o que é o sistema nervoso central, apresento a vocês aí a composição anatômica do sistema nervoso central, composto por cérebro, que ele é o responsável pelo pensamento, a memória, a linguagem e o controle motor. Nós temos aí o cerebelo, que coordena os movimentos e o equilíbrio. Temos também aí o tronco encefálico, que está de perfil aí na coloração amarelada, né? Mais central, saindo direto do tubo aí do tronco cerebral. Ele vai controlar as funções vitais, como a respiração, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Tá bom, gente? Então, essa é a composição anatômica do sistema nervoso central. Mas não para por aí, né? Nós temos uma outra classificação, uma outra divisão do sistema nervoso, que é chamado de sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele é chamado de linha de frente. Por quê? Né? Ele é composto por nervos que se estendem, que vão do cérebro e da medula espinal para o resto do corpo. Né? São as demais ramificações que vão em toda a pontinha do nosso corpo, né? Desde a pontinha do dedão da mão, do dedão do pé, né? A ponta do nariz. Eles vão fazer essas ramificações ao longo do nosso corpo, saindo todos da medula espinal. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois sistemas. São eles aí o sistema nervoso somático, né, que vai controlar, ele controla os movimentos voluntários dos músculos. O sistema nervoso autônomo, que controla as funções involuntárias como frequência cardíaca, respiração e digestão. Voluntário quer dizer que são movimentos que você comanda, né, que você controla. E involuntários você não consegue controlar. Eles agem, né, esses movimentos acontecem independente da sua vontade. Então, falando mais um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico, trago para vocês mais uma vez o nosso corpo humano aí. Nessa imagem didática, nós temos a possibilidade de ver não só o sistema nervoso periférico, como rever também o central. Tá? Vamos olhar aí com bastante atenção na imagem ao lado. Nós temos aqui o cérebro, né, e a medula espinal, que fazem parte do sistema nervoso central. E o periférico é aquelas ramificações que vão sair da medula espinal e partir para todas as pontinhas do nosso corpo, como eu falei para você, dedão da mão, dedão do pé, vão se espalhar pelo corpo inteiro.
O sistema nervoso periférico é responsável por coletar informações dos órgãos, dos sentidos e transmitir essas informações ao sistema nervoso central. Ele também é responsável por transmitir sinais do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas, permitindo assim que o corpo responda aos estímulos, tanto externo como interno. Mas como interno, professora? Porque todo o nosso corpo está em movimento, inclusive os nossos órgãos. Não esqueçam aí que o coração, por exemplo, ele não para de bater à sua vontade, né? Ele bate constantemente, né? Então é um movimento, um estímulo interno, né, que está sendo ativado conjuntamente com o cérebro para fazer com que os músculos que compõem o coração continuem batendo. Isso é só um exemplo para vocês entenderem o que são esses movimentos internos. Mas acontecem com outros órgãos também, né? Como movimentos peristálticos durante o processo de digestão. Então, aí apresentei para vocês a anatomia do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Mas não para por aí as nossas noções de anatomia. Nós temos os componentes do sistema nervoso periférico. São eles, os nervos, né? Os nervos, eles estão sendo apontados aí nessa imagem didática em azul clarinho, né? São como cabos de comunicação compostos por fibras nervosas que transmitem informações entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Mais uma vez, vamos, para que vocês não tenham dúvida, essa imagem ela mostra todo o sistema nervoso, tá? O central é aquele que vai ser composto aqui na nossa imagem pelo cérebro e pela medula espinal, né? Cérebro, cerebelo, medula espinal. E o periférico é toda essa ramificaçãozinha aqui que está em tom de azul, tá? E vejam que cada ramificação dessa aqui é ligada diretamente à medula espinal, para que haja a comunicação dessas terminações nervosas, desses receptores aqui sensitivos para a medula espinal, essa comunicação ir direto para o cérebro e ele processar a informação. Por exemplo, se você encosta em algo quente aqui na ponta do dedo, você tem aqui um processo de informação que vai dizer para você que está quente, né? Aquele objeto que você está encostando, quando você está se queimando. Mas, professora, como é que é esse processo? Primeiro você encosta o dedinho numa ponta quente, pode ser um ferro quente, por exemplo, sem querer, às vezes a gente encosta. Essa informação vai ser passada pelos nervos para a medula espinal, ela vai levar essa informação para o cérebro e o que tu vai ter como resposta reflexiva? Tu vai tirar a mão daquela chapa quente, daquele ferro quente, como reflexo, porque o cérebro ele mandou a informação para o músculo. E aí o músculo contrai, né, tirando a tua mão daquele objeto quente, fazendo uma resposta reflexa a um estímulo externo. E isso acontece, gente, em segundos, em milésimos de segundo, né? É só encostar e tirar. São informações que passaram por toda a extremidade do seu corpo até chegar ao cérebro e aí você tem aquele impulso de tirar. É incrível isso, né? A coordenação dos movimentos entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Há tipos de nervos. Nós vamos aí classificar esses nervos que vão compor o sistema nervoso periférico. Vamos entender um pouquinho. Esses são os nervos, na verdade, sensoriais, que levam as informações dos sentidos, como o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar, para o sistema nervoso central. Ou seja, né, cada vez que você utiliza os seus órgãos dos sentidos, né, os 5 órgãos do sentido, que eles passam por aquela percepção, têm as sensações, essa informação é processada e é levada para o cérebro, né, em questões de milésimos de segundos. E nós temos aí também os nervos chamados de motores, que enviam os comandos do sistema nervoso central para os músculos, que é aquela sensação de ato reflexo,
né? Se você está encostando em alguma coisa que está te machucando, qual é a tua ação? É se distanciar daquele objeto ou daquele local que te incomoda, né? Naquele momento que está acontecendo a ação. E aí você vai se proteger através dessa comunicação que ocorre entre o sistema nervoso central e os músculos. Olha só que interessante aí. Mas não para aí a nossa composição dos tipos de nervos. Nós temos aí os nervos chamados de nervos mistos. Então, gente, os nervos mistos têm o mesmo papel de nervos sensitivos e também de motores ao mesmo tempo, né? A classificação deles vai haver as duas funções juntas, né? Eles não estão divididos em uma só função, eles vão agir com duas funções parecidas com os nervos que foram aplicados anteriormente aí em forma de conceito para vocês, tá? Mas nós temos também, além dos nervos, né, um outro componente tão importante quanto eles, que são os gânglios. Quem são os gânglios nervosos? Os gânglios são como centrais de comunicação do sistema nervoso periférico, onde os neurônios se conectam e trocam informações, tá? Então, vai haver um momento de processar essa informação entre os neurônios que estão fazendo conexão aí do sistema nervoso central e periférico. Nós temos a presença dessas células que vão atuar, né, dentro dessa comunicação entre eles. Imaginem assim, por exemplo, você que está aí na sua cadeirinha, na sala de aula, que é o momento que você está processando a informação, todos estão prestando atenção para a aula da professora, né? E nesse momento aí, a tua atenção é só para a aula. Depois tu vai lá para o recreio, né? Vai lá para o recreio, vai lá para o pátio, vai lá merendar e vai trocar informações com seus colegas, né? Aquele momento, naquele local, para trocar informações com eles, é como se os gânglios estivessem atuando juntos com o neurônio, né? Fazendo uma comparação, é um momento de troca de informação. E existe um local e uma hora para isso acontecer dentro da nossa fisiologia também, tá? Então, isso aí tudo que a gente viu até agora aí é o sistema nervoso e as suas maravilhas, né? Que são as comunicações entre os neurônios que acontecem em milésimos de segundo. É uma coisa bem interessante. Nesse momento aí, você está me olhando, me ouvindo, né? E você está usando dois órgãos do sentido, né? A visão e a audição. E à medida que você processa essas informações, né? Os seus receptores, os neuroreceptores, pegam essa sensação, né? do ouvir, né? A audição, e do ver a telinha que você está vendo, leva para o sistema nervoso periférico, né? Do periférico vai para o sistema nervoso central, que leva essa informação ao cérebro e começa a reter toda a informação que você está recebendo. E isso é a atuação do sistema nervoso com os órgãos sensoriais. Olha só que interessante aí a gente aprender um pouco sobre como o nosso corpo funciona. E o que a gente coleta de informação depois de tudo isso, professora? Vamos lá. Então, o sistema nervoso ele é uma rede complexa e fascinante que nos permite experimentar o mundo ao nosso redor e interagir com ele de maneira significativa. Ao entender os diferentes componentes do sistema nervoso, podemos apreciar melhor como ele nos permite pensar, sentir e agir. Pense nisso, pense bastante. Imagine que todo momento que você está atuando, você está utilizando o seu sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Olha só, trabalhando em conjunto para fazer o seu corpo funcionar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.